Liberdade de opinião, espaço aqui no Novo Dia para que o Alessandro Soares e o Hélio Beltrão comentem os principais temas do dia. Sempre terças e quintas, a partir das 7h30 da manhã. Vamos aos assuntos de hoje. Caso Master com foco nos ministros Toffoli e Alexandre de Moraes, PL antifacção e a última pesquisa eleitoral Atlas Bloomberg sobre a corrida presidencial, o levantamento mais recente divulgado. Hoje começamos com a opinião do nosso comentarista Alessandro Soares, já em tela aqui com a gente. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Começamos nossa conversa aqui, Alessandro, falando sobre o caso Master, ou até melhor, a relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Não tem uma CPI instalada no Congresso sobre o caso Master, mas o tema surge naquelas comissões que estão em andamento. Foi o caso da CPI do crime organizado, que aprovou a quebra de sigilo da Marides Participações, empresa da qual Dias Toffoli é sócio e teria recebido pagamentos de um fundo ligado ao Banco Master. A comissão também convocou os irmãos do ministro para depor. Alessandro, te pergunto, está aberta a ofensiva do Congresso contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? Carol, isso eu diria que é no mínimo uma provocação, para não chamar de ofensiva. O que a gente tem nesse exato momento? Você tem uma CPI que tem um objeto determinado, ou seja, na impossibilidade de você abrir uma CPI nova ou na dificuldade que alguns parlamentares veem de abrir nesse exato momento, de maneira rápida, uma CPI nova sobre a questão do Banco Master, você pegou literalmente carona numa outra comissão parlamentar de inquérito, e aí você começa então a trazer fatos e situações que às vezes não se conectam bem com aquela CPMI, ou melhor, com aquela comissão parlamentar de inquérito. Pior ainda, você tem uma CPI cujo nome da CPI é a CPI do crime organizado, que tem, naturalmente, por incumbência e objetivo, investigar situações vinculadas, por exemplo, ao PCC ou ao Comando Vermelho e assim por diante. E aí, de repente, você tem um convite, que não é uma convocação, portanto, não obrigatória, né, um convite para os ministros, para que ministros do Supremo Tribunal Federal compareçam à Comissão Parlamentar de Inquérito, sendo que isso não é nem mesmo obrigatório. Ou seja, qual a leitura que a gente pode fazer? Uma leitura possível é desgastar o Supremo Tribunal Federal. Veja, aí nesse caso, nós temos o primeiro problema, que é de ordem constitucional. Por quê? Porque a Constituição de 1988, seguindo uma legislação inclusive anterior a 88, ela diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem um objeto definido, e é isso que deve ser investigado. Portanto, você tem, na verdade, um desvio, uma espécie de desvio de finalidade, buscando por outros caminhos realizar investigações, ou melhor, criar uma situação de constrangimento a ministros, e mais do que isso, você vê que a estratégia é também trazer aí parentes, empresas vinculadas, para dizer, olha, não é exatamente ministro, nós não estamos investigando ministros, mas nós queremos a presença dos nomes deles aqui, ou seja, uma investigação paralela, uma situação paralela, cuja finalidade é claramente de natureza política. Isso é um problemão, isso é uma violação muito clara, porque, veja, é uma ofensiva ao Poder Judiciário, fere a separação de poderes. Eu acho interessante que uma parte, particularmente da oposição, gosta de falar muito de separação de poderes. A gente lembra que o Bolsonaro adorava ficar falando das 4 linhas, etc. Mas o que nós estamos vendo nesse exato momento é uma tentativa de constrangimento e também de pressão contra o Supremo Tribunal Federal, que no fundo é uma tentativa de intervenção, portanto, que fere o princípio constitucional da separação de poderes. Então, veja, Carol, você tem uma situação muito complicada, isso vai acabar judicializando em algum momento, ou vai judicializar não necessariamente a questão do convite aos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas com certeza, quando tiver situações vinculadas a parentes ou mesmo ao Banco Master, isso vai judicializar, e aí vai caber a quem é o próprio Supremo Tribunal Federal tomar decisões, às vezes até com algum ministro, talvez aí estando em suspeição ou impedimento para julgar o caso. Alessandro, vamos para o nosso segundo assunto. PL antifacção, que está nas mãos do presidente Lula, aguardando sanção presidencial, depois de ser aprovado no Congresso. A Câmara rejeitou as mudanças feitas pelo Senado e retomou grande parte do texto que tinha sido aprovado inicialmente. A taxação das bets como fonte de financiamento para ações de segurança pública, por exemplo, foi uma das propostas retiradas desse texto. Pergunta que fazemos, Alessandro: essas mudanças no PL antifacção são um avanço ou um retrocesso?
Carol, eu vou chamar aqui do ponto positivo, é a aprovação do projeto em si, ou seja, é uma discussão é difícil, é complicada, você vai encontrar pessoas aí realizando um conjunto de críticas ao projeto, críticas que eu diria que são merecidas, mas nesse exato momento era necessária a aprovação, por isso que você teve aí essa mobilização, essa movimentação para que esse projeto fosse aprovado, inclusive com pessoas vinculadas ao governo fazendo negociações. Mas o fato fundamental é que quando esse projeto ele retornou à Câmara dos Deputados, que foi a casa proponente, você teve aí, voltou a estaca zero um conjunto de regras que eram importantes no enfrentamento ao crime organizado. Pior, o que ficou parecendo? Ficou parecendo que a ideia de crime organizado, de enfrentamento a facções, é um enfrentamento particularmente em territórios pobres ou pessoas mais pobres. Melhor dizendo, é como se o projeto agora deixasse de fazer um enfrentamento mais forte com relação àqueles que estão no andar de cima, aquelas pessoas que têm o comando de uma estrutura empresarial, o dinheiro que circula dentro de fintechs, bancos e etc. Então, você teve um conjunto de mudanças que parece que amenizou muito, particularmente para aqueles que são os mais ricos, aqueles que coordenam, aqueles que lideram, aqueles que se beneficiam mais da questão do crime organizado. E o que é uma contradição, já que o próprio Derrite, o deputado Derrite, que foi o relator, né, alega que o projeto é o melhor projeto para enfrentamento ao crime organizado. Ou seja, merece todas as críticas do mundo com relação a isso. Esse foi literalmente um recuo. Com relação às bets, veja, tem já um conjunto de críticas sendo realizadas, é muito estranho, quer dizer, estranho não é, no fim das contas, é estranho que essa decisão tenha sido tomada por quem está também, mais uma vez aqui, né, dizendo que está tentando combater o crime organizado. Você tinha uma taxa a ser cobrada das bets que garantiria pelo menos aí uma quantidade razoável de recursos para a segurança pública, que é a principal pauta, importante dizer, a principal pauta, uma das principais pautas eleitorais desse ano. E eu estou dizendo aqui que o Derrite, que foi secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, do Tarcísio, que fez essa proposta. Então, aí você tem uma situação inusitada, porque você retira essa taxação com relação a bets, cuja finalidade, veja, a bets, a própria ideia dessas plataformas de aposta, elas já são um problema na sociedade brasileira e simplesmente sem nenhuma explicação, numa velocidade espantosa, a Câmara dos Deputados retira essa proposta, com certeza pressionado pelo poder econômico das bets e deixa o projeto literalmente esvaziado. É claro, se você for pegar qualquer pessoa, mesmo o próprio Derrite, para falar do projeto, ele só vai ficar falando da questão do aumento de pena, vai ficar falando da questão do endurecimento ao combate ao crime organizado, de uma maneira, eu diria até muitas vezes genérica, fazendo populismo com relação a esse projeto. Mas o fato fundamental é preciso enfrentar o andar de cima do crime organizado, a lavagem de dinheiro e, particularmente, o setor financeiro, onde esse dinheiro todo passa. Carol. Alessandro, o próximo tema, a gente vai falar bastante sobre ele nesse ano: eleições. Números da mais recente pesquisa Atlas Bloomberg apontam um empate dentro da margem de erro entre Lula e Flávio Bolsonaro numa eventual disputa de segundo turno. E aí vamos aos números. Flávio aparece com 46,3% das intenções de voto e Lula 46,2%. Pesquisa que ouviu 4.986 eleitores entre os dias 19 e 24 de fevereiro. Margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Diante desses números, desse cenário atual, Alessandro, esse empate pode ser avaliado de que forma? Como uma virtude do Flávio Bolsonaro ou uma falha do presidente Lula? Carol, eu diria que essa pesquisa, embora é verdade que, pelas informações que nós temos, parece que algumas pessoas do governo até ficaram um pouco surpresas com relação à pesquisa, ele tem um elemento de esperado. Em que sentido? Veja, o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro se lança, retira literalmente Tarcísio do páreo, da possibilidade de ser candidato, coloca o seu nome, utiliza o sobrenome da família e começa a circular. No primeiro momento, você tem até algumas pessoas dizendo que é uma espécie de piada, não é possível. Você tem a Faria Lima, no setor financeiro, os mais ricos da sociedade assustados, porque eles queriam muito Tarcísio. E aí o Flávio Bolsonaro fala, bom, espere um pouco que tudo vai se consolidar. Na medida que você tem uma sociedade altamente polarizada, ainda um enfrentamento político muito forte, onde você tem uma extrema-direita, né, literalmente atraindo praticamente a direita inteira para o seu lado, do ponto de vista social, e você tem do outro lado o Partido dos Trabalhadores e a esquerda no governo fazendo essa polarização,
você vai encontrar aí então um ponto de apoio no qual o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, sem, vamos dizer assim, embora se movimentando, tentando fazer algum esforço, não precisou de tanto esforço assim. E aí você tem essas pessoas que são da Faria Lima, o setor financeiro, que ficaram na espera, e o Flávio Bolsonaro pediu para esperar, agora fica naquela situação, bom, talvez tenhamos que apoiar, porque é importante lembrar, você tem hoje um comportamento por parte tanto de parlamentares à direita do espectro político, quanto do setor financeiro, que o mais importante para o país não é manter a democracia, o mais importante, e nem defender a democracia, o mais importante é derrotar o Partido dos Trabalhadores. Aí parece ter o grande problema que nós temos de questões de convicção democrática no nosso país. Então, para eles, a missão primordial é essa. Então, me parece que isso vai juntar força, essa pesquisa ajuda o Flávio Bolsonaro com relação a isso, juntar força para tentar atrair mais campo, dinheiro para a sua campanha eleitoral e assim por diante. Por outro lado, você tem a rejeição do presidente Lula e a rejeição do Flávio, ou seja, são duas rejeições muito grandes que, mais uma vez, sedimentam. É importante lembrar que na eleição de 2022, a margem de votos no segundo turno, nós estamos falando aí de 2 milhões de votos de diferença. Em termos gerais, a gente pode pensar que é pouco voto de diferença. Tende a se repetir nessas eleições de 2026. Agora, nós temos que esperar as próximas pesquisas, verificar se esse cenário se confirma. Lembrando que o Flávio Bolsonaro, veja, ele está num teste eleitoral nesse momento, que eu diria que, entre aspas, veja, não é que é totalmente confortável, mas é o mais confortável. Em que sentido? Ele ainda não está sofrendo tiroteio, ninguém falou ainda da casa de milhões comprada dele em Brasília, ninguém falou ainda das rachadinhas, ou seja, vão explorar muito ainda também a trajetória política da candidatura. E mais do que isso, você tem um problema que é um problema de narrativa, porque cada vez mais o Flávio Bolsonaro, embora carregue o nome Bolsonaro nas costas, ele vai ter que fazer um discurso ao centro, e isso pode criar algum tipo de conflito, inclusive, com o bolsonarismo. A ver, Carol, também mais um cenário importante para a gente acompanhar aí nas próximas pesquisas. Sem dúvida. Alessandro Soares, essa é a opinião dele aqui no Novo Dia. Obrigada, Alessandro. Um ótimo fim de semana. Até terça. Até terça. Ótimo final de semana. Seguimos aqui com o nosso Liberdade de Opinião, agora ouvindo o Hélio Beltrão. Está aqui também no nosso telão já. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Vamos então aos nossos 3 temas. Há pouco, Hélio, destacamos os recentes pedidos aprovados na CPI do crime organizado relacionados ao caso Master. Quebra do sigilo da empresa de Toffoli e a convocação dos irmãos dele para depor. E teve mais. A comissão também aprovou convites para autoridades comparecerem ao colegiado, entre elas o próprio ministro Dias Toffoli e também o ministro Alexandre de Moraes. Hélio Beltrão, está aberta a ofensiva do Congresso contra os ministros da Suprema Corte? Carol, aparentemente sim, e é uma frente que precisa ser aberta, sem dúvida, porque é preciso esclarecer os motivos do tal contrato de 129 milhões de reais entre o escritório da Viviane Bastos de Moraes e o Master. É preciso esclarecer o que está por trás das transações entre o Toffoli e aquele fundo ligado ao Master. Então tem muita coisa no ar. E se o Congresso não abrir essa frente, quem é que vai abrir essa frente? Então, ontem, a quebra do sigilo da Marit, que seria a empresa do Toffoli, foi a medida mais relevante, na minha opinião. E eu duvido que os ministros convidados vão à CPI, mas quando a CPI tiver acesso às informações da Marit, a coisa vai pegar fogo. Porque o Estadão revelou uma transação de 35 milhões de reais em benefício da Marit. Agora, Brasília é a capital mundial do conluio, a capital mundial do abafa, tem muita gente envolvida com o Vorcaro, então é preciso apurar bem, Carol, quem cometeu crime e quem só tem aí um relacionamento social e tal. E sendo a capital do abafa, os políticos vão tentar se proteger uns aos outros. A gente sabe que muitos fundos de pensão de vários estados investiram no Master, perderam um dinheirão do dinheiro dos velhinhos, né? E o Amapá do Alcolumbre estava nessa, o Rio de Janeiro, o governo do Distrito Federal, do Ibanez, que está bem enrolado, por sinal, com esse assunto. E tem também o fator Renan Calheiros, talvez
um dos maiores oportunistas no Congresso atualmente. Ele está usando a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para investigar o Master como se fosse uma CPI dele mesmo. Vamos ver se vai investigar mesmo ou se vai atrapalhar, se vai blindar e tal. E tudo isso, então, coloca muita responsabilidade sobre o ministro André Mendonça, que é uma grande chance, Carol, que ele tem de resgatar um pouco da confiança do brasileiro no Supremo Tribunal Federal. Uma PL antifacção, Hélio, foi aprovado no Congresso, aguarda a sanção do presidente Lula. Falávamos há pouco, uma notícia que está em destaque, inclusive agora no site da CNN, sobre uma reação contrária a esse projeto dos delegados, que dizem que o texto retira recursos da Polícia Federal e que frustra uma promessa feita pelo Ministério da Justiça. Hélio, PL antifacção, da forma como foi aprovado, representa um avanço ou um retrocesso? Avanço, Carol. Mas esse tema vai além do PL antifacção, porque o ponto central é que a gente tem um governo perdido, um governo incapaz de gerir a segurança pública naquilo que lhe compete, e é um governo que está desesperado com as eleições. Então esse governo está doidinho para emplacar algum projeto ligado à segurança pública para exibir na campanha. Isso de o governo dizer que melhorou esse projeto antifacção é fake news. Porque esse projeto é do Derrite, né, que saiu do governo Tarcísio para a Câmara para cuidar pessoalmente desse projeto. Aliás, ele foi muito bem construído na Câmara pelo Derrite, aí foi piorado no Senado, depois voltou para a Câmara e foi despiorado. Até alguns pontos excelentes que tem a visão da direita sobre o crime, por exemplo, o aumento de pena, fim das progressões, novas tipificações penais e outras coisas interessantes. Semana que vem, o Hugo Mota ele deve pautar a tal PEC da segurança, que chama aí de SUS da segurança pública. Esse sim, o projeto do governo é uma PEC péssima, muito ruim, que tende a dificultar o trabalho das polícias estaduais, que diminui a competência dos estados, que aumenta a centralização em Brasília, né? E eles falam aí, o governo fala sobre é importante integrar o trabalho das polícias estaduais e federais. É ótimo, sim, que se integre o trabalho das polícias, né? Que elas troquem informação com agilidade e tal, mas não precisa de PEC nenhuma para isso. O projeto mais importante, o projeto que o Mota não está pautando, é o PL 2646, que é o PL do devedor contumaz, Carol. É talvez o projeto no Congresso melhor, né, para seguir a trilha do dinheiro dessas organizações criminosas, sufocar essas organizações criminosas, né? Esse PL está um tempão aguardando definição de relatoria, aguardando parecer definitivo na CCJ e tal, e não anda, né? E outra coisa que ninguém está falando é sobre a lerdeza da justiça. É um problema crônico do Brasil, mas que precisa se falar agora. Não, um exemplo é essa dificuldade de julgar pessoas que estão presas preventivamente. São centenas de milhares de presos preventivos, Carol. É um absurdo. A gente não pode deixar alguém mofando o preso preventivamente. Por sinal, foi o que aconteceu com as pessoas do 8 de janeiro, né? Que isso a gente não pode permitir. Mas e por que isso acontece? Porque os juízes trabalham muito pouco, são 60 dias de férias, mais recesso, mais feriado, mais folga, sem contar a licença médica. E isso em todas as instâncias do judiciário, né? Um levantamento do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário de Sergipe apontou que no ano passado os juízes de lá trabalharam em média, sabe quantos dias? 65 dias. É uma escala 1 por 5. Né? Além dos 60 dias de férias, eles têm 10 dias de folga todo mês. E tem os recessos também, né, que nem entram nessa conta. Esse tipo de coisa explica, em boa medida, esses excessos de presos preventivos. Porque a justiça tem que julgar rapidamente, senão não é justiça, né? Então tem muita coisa a melhorar em segurança pública no Brasil, Carol. O PL antifacção é um começo, a PEC da segurança é um atraso, e o PL 2646 do devedor contumaz é crucial e tem muito mais a debater. Vamos com outro assunto, não só do dia do ano, eleições. Destacamos aqui, Hélio, os dados mais recentes da pesquisa Atlas Bloomberg, que apontam empate entre Lula e Bolsonaro dentro da margem de erro, no eventual segundo turno na disputa presidencial. Na comparação com janeiro, Flávio subiu de 44,9% para 46,3%. E Lula foi de 49,2%
para 46,2%. E aí o levantamento também destaca Lula e Flávio liderando os índices de rejeição. Lula com 48,2% e Flávio com 46,4%. Hélio, na sua opinião, esse empate pode ser avaliado como uma virtude do Flávio Bolsonaro ou uma falha de Lula? Carol, essa pesquisa mostra o que eu já venho falando aqui há algum tempo. Lula em declínio e Flávio crescendo continuamente. E agora, pela primeira vez, o Flávio aparece à frente do Lula no segundo turno, é empate técnico, como você mencionou, mas é numericamente acima. E como eu falei aqui, Carol, o Lula é um candidato muito velho, que vem de passado, ele não vem de futuro, ele tem ideias datadas. Todo mundo já conhece o comportamento do Lula. O futuro com Lula, a gente sabe, é um país cada vez mais endividado, com mais impostos. E aí, quando você olha a pesquisa no corte do público jovem, a desaprovação do Lula é bem maior que nos mais velhos, entre os jovens. Chega a 63% de desaprovação nessa faixa entre 25 e 34 anos de idade. Então já parece claro para a população que esse governo Lula 3 fracassou, que o Lula não é mais o cara. E isso a despeito de todos esses pacotes de populismo que o Lula prepara por aí, né? Então, o destaque dos cortes da pesquisa é que o Lula só tem boa avaliação entre os velhinhos, mulheres e os mais ricos. Então, parece que jovem não gosta, homem não gosta, pobre não gosta. Tudo muito novidade em relação ao Lula histórico. E, crucialmente, Carol, o independente, aquele que não é de direita nem esquerda e que vai decidir a eleição, ele está cada vez mais longe do Lula. Entre quem votou branco ou nulo, só 4,5% acham esse governo bom. E entre quem não votou no Lula em 2022, só 11% acham esse governo bom. E aí tem o tema da rejeição, que é muito relevante. Na rejeição, o Lula, tem mais rejeição que o Flávio. Perdão, Carol. E ninguém que rejeita o Lula vai mudar de opinião agora. A rejeição do Flávio, menor que a do Lula, ainda está muito ligada à questão do sobrenome Bolsonaro e o Flávio tem tudo para reverter. O independente já está pendendo claramente para o Flávio. Hélio Beltrão, trazendo para a gente aqui o comentário dele no Liberdade de Opinião, são os destaques com relação à mais recente pesquisa Atlas Bloomberg, que revela não só esse empate entre Lula e Flávio dentro da margem de erro, mas também os índices de rejeição em destaque. Qual que é o teto desses dois nomes que figuram na liderança, segundo os mais recentes levantamentos? Não é só você, viu, Hélio Beltrão? Minha garganta que também não está ajudando hoje. Agora já tomou uma água, já consegue retomar aqui a análise com a gente, o comentário. Podemos, Hélio? Vamos lá, vamos tentar. Estou com um pigarro estranho. Eu estava dizendo, Carol, que o independente já está pendendo claramente para o Flávio. Daqueles que votaram nulo e branco em 2022, 20% tem mais medo da reeleição do Lula do que da eleição do Flávio. E só 14% o contrário. E entre aqueles que não votaram na última eleição, acontece a mesma coisa, tem mais medo da reeleição do Lula. Então, Carol, nesse filme das pesquisas, como a gente diz na aviação, o Lula está picado e o Flávio está cabrado. Lula em queda, Flávio subindo, essa é a tendência. Do Hélio Beltrão, agora sim vai tomar uma água com calma. Hélio, obrigada. Bom fim de semana para você. Até terça. Obrigado, Carol. Bom fim de semana. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil. Liberdade de Opinião está de volta na terça-feira.